Era uma noite chuvosa e sombria quando meu celular começou a tocar. A luz da tela iluminou o quarto, e eu olhei para o número desconhecido que aparecia. Por um momento, hesitei. Não costumava atender chamadas de números que não reconhecia, mas algo me impulsionou a atender. Alô? Disse, tentando esconder a inquietação na minha voz. Do outro lado da linha, ouvi uma voz familiar que me fez gelar. Era a voz de Ana, uma amiga de infância que havia falecido em um trágico acidente há anos. Pedro, me ajude! A frase foi interrompida abruptamente por um estalo e o silêncio tomou conta da linha. Meu coração disparou e uma onda de preocupação me invadiu. Como isso era possível? Ana estava morta. Fiquei paralisado por alguns instantes, segurando o celular com força. A chuva batia contra a janela, e o som parecia ecoar na minha mente. O que eu deveria fazer? Era apenas uma ilusão causada pela minha imaginação? Mas a voz dela era tão real, tão angustiante. Decidi que precisava descobrir mais sobre essa ligação estranha. Comecei a pesquisar na internet sobre números desconhecidos e como rastrear chamadas. Depois de algumas tentativas frustradas, consegui encontrar um serviço que me permitia verificar a origem do número. Para minha surpresa, ele estava registrado em nome de Ana. A sensação de choque percorreu meu corpo. Como isso era possível? Lembrei-me do último dia em que a vi. Estávamos juntos em um parque, rindo e sonhando sobre o futuro. A tragédia havia sido repentina e devastadora para todos nós. Desde então, eu sempre mantive sua memória viva em meu coração, mas agora estava diante de algo muito mais profundo, uma conexão que transcendeu a morte. Decidi que precisava ir até a casa onde Ana morava antes de sua morte. A casa estava abandonada há anos, mas ainda assim eu sentia que precisava ir lá para entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, uma sensação de nostalgia e tristeza tomou conta de mim. As janelas estavam quebradas e as paredes cobertas de grafites, mas ainda havia algo familiar naquele lugar. Entrei cuidadosamente pela porta da frente, que rangeu sob meu peso. O interior estava escuro e empoeirado, mas as lembranças começaram a surgir à medida que explorava os cômodos vazios. Cada passo parecia me levar mais fundo nas memórias que compartilhamos juntos, os risos, as conversas e os sonhos. Enquanto caminhava pelo corredor, encontrei uma porta entreaberta ao fundo. Uma luz fraca emanava de dentro do quarto. Aproximando-me lentamente, empurrei a porta e entrei. O ambiente estava cheio de caixas e objetos antigos cobertos por lençóis brancos. No centro do quarto havia uma mesa com um objeto familiar, o antigo diário de Ana. O coração acelerou ao ver aquele diário. Eu sabia que ele continha suas histórias e pensamentos mais profundos. Peguei-o nas mãos e comecei a folhear as páginas amareladas. As palavras dela pareciam saltar das páginas como se estivessem vivas, revelando seus medos e anseios antes da tragédia. Foi então que encontrei uma anotação escrita à mão: "Se algo acontecer comigo, saiba que sempre estarei com você." Uma onda de emoção me invadiu ao ler aquelas palavras. Era como se ela estivesse falando diretamente comigo novamente. Compreendi que sua ligação não era apenas um chamado por ajuda, era uma maneira de se conectar comigo mesmo após sua morte. Decidi que precisava honrar sua memória e fazer algo significativo com tudo isso. Peguei o diário e prometi a mim mesmo que contaria sua história para aqueles que não a conheceram, para manter viva sua essência e seu espírito criativo no mundo. Saí da casa com o diário em mãos e um novo propósito no coração. A chuva ainda caía lá fora, mas agora parecia mais leve, como se as nuvens estivessem se dissipando lentamente. Eu sabia que Ana sempre estaria comigo, não importa onde estivesse, e agora eu tinha a responsabilidade de compartilhar sua história com o mundo para que nunca fosse esquecida. A noite estava tranquila e a lua cheia iluminava o caminho enquanto eu caminhava sozinha pelo parque. O ar fresco e a brisa suave eram reconfortantes, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto caminhava, comecei a notar uma luz brilhante piscando à distância. Curiosa, decidi me aproximar para investigar. A luz parecia vir do cemitério que ficava nos arredores do parque. Eu sempre ouvi histórias sobre aquele lugar,
mas nunca tinha me atrevido a entrar. Algo me puxava em direção àquela luz, uma mistura de curiosidade e um leve medo. A cada passo que eu dava, meu coração acelerava, mas não consegui resistir à tentação de descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar ao portão do cemitério, a luz se tornou mais intensa. Era uma luz dourada que parecia dançar entre as lápides, criando sombras longas e distorcidas. Senti um arrepio na espinha, mas continuei em frente. A atmosfera estava carregada de mistério e eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Enquanto caminhava entre as lápides, notei que a luz parecia se concentrar em um ponto específico. Ao me aproximar, meu coração parou por um instante ao ver uma lápide recém-cavada com meu nome inscrito, Júlia. O choque me paralisou. Como isso era possível? Eu estava ali, viva e bem, mas aquela lápide parecia me chamar de alguma forma. Tentando processar o que via, olhei ao redor em busca de respostas. A luz continuava a brilhar intensamente sobre a lápide, como se estivesse tentando me transmitir uma mensagem. Mas antes que eu pudesse pensar em algo mais, ouvi risos vindos das sombras das árvores ao redor. Eram risadas infantis e alegres, mas também carregavam um tom inquietante. "Quem está aí?" perguntei, tentando manter a calma enquanto o medo começava a tomar conta de mim. As risadas continuaram, ecoando no ar como se estivessem brincando às minhas custas. Eu não conseguia ver ninguém nas sombras. Tudo parecia vazio e silencioso ao meu redor. A sensação de estar sendo observada aumentou quando percebi que as sombras pareciam se mover sutilmente. Era como se algo ou alguém estivesse se aproximando de mim nas trevas. O medo se transformou em pânico e eu sabia que precisava sair daquele lugar imediatamente. Mas as pernas pareciam pesadas e eu hesitava entre correr ou enfrentar o que quer que estivesse ali. Decidi dar um passo atrás em direção à saída do cemitério quando ouvi uma voz suave e familiar chamando meu nome. "Júlia!" Era uma voz que eu reconhecia bem, era a voz da minha avó, que havia falecido há alguns anos. O som era reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Como ela poderia estar ali? "Vovó", chamei hesitante, minha voz tremendo com a mistura de esperança e medo. As risadas infantis cessaram abruptamente e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Olhei para as sombras das árvores, esperando ver o rosto familiar da minha avó emergindo da escuridão. Em vez disso, vi apenas a luz brilhante intensificando-se sobre a lápide novamente. Uma onda de tristeza me invadiu enquanto percebia que talvez minha avó estivesse tentando me avisar sobre algo importante, algo relacionado àquela lápide com meu nome. Com coragem renovada, decidi me aproximar da lápide novamente. "O que você quer de mim?" perguntei em voz alta, sentindo lágrimas nos olhos. "Por que meu nome está aqui?" A luz pareceu pulsar suavemente enquanto eu esperava por uma resposta. Foi então que percebi que aquela experiência não era apenas um aviso, era também uma oportunidade de confrontar meus medos sobre a morte e o desconhecido. A lápide não representava um fim, mas sim uma conexão com aqueles que amamos e perdemos. Com essa nova compreensão em mente, respirei fundo e prometi honrar sua memória enquanto continuava minha jornada pela vida. Saí do cemitério com um novo entendimento sobre a vida e a morte, uma lembrança de que aqueles que amamos nunca realmente nos abandonam. Eles vivem através das memórias e dos laços que criamos com eles. E assim, mesmo nas noites mais sombrias, sempre haverá uma luz para nos guiar de volta ao caminho certo. Quando me mudei para a nova casa, estava animado com a ideia de começar um novo capítulo na minha vida. A casa era antiga e cheia de charme, com paredes de madeira e um jardim que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Enquanto explorava os cômodos, encontrei um diário empoeirado escondido em uma prateleira no sótão. A capa estava desgastada, mas algo me chamou a atenção. Decidi que precisava lê-lo. As páginas estavam amareladas e cheiravam a mofo, mas assim que comecei a folheá-las, fui imediatamente atraído pelas palavras. O diário descrevia eventos horríveis que ocorreram na casa há décadas, tragédias, desaparecimentos e até mesmo rumores de rituais sombrios realizados por antigos moradores. A cada nova página que eu virava, uma sensação de inquietação se instalava em meu peito. No início, pensei que eram apenas histórias para assustar. Mas à medida que lia mais, percebi que havia uma profundidade nas descrições que não podia ignorar.
As emoções eram palpáveis. Eu podia quase sentir a dor e o desespero das pessoas que haviam vivido ali antes de mim. A atmosfera na casa começou a mudar, e eu me sentia cada vez mais envolvido na narrativa sombria. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som baixo e arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente. Meu coração disparou enquanto eu me perguntava se era apenas minha imaginação ou se algo realmente estava acontecendo. Decidi ignorar e voltei a ler o diário, mas a inquietação não me deixava em paz. As páginas continuavam a descrever eventos perturbadores: uma criança desaparecida, uma mulher enlouquecida e uma série de acidentes inexplicáveis. Cada vez que terminava uma história, algo estranho acontecia ao meu redor. Um quadro na parede parecia estar torto. As luzes piscavam sem explicação e eu sentia um frio inexplicável percorrer meu corpo. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que não estava sozinho. O diário estava aberto na mesa ao lado da cama, como se estivesse me chamando para continuar a leitura. Hesitante, sentei-me e comecei a ler novamente. As palavras pareciam vibrar com uma energia própria. Era como se o diário estivesse vivo. A cada página virada, mais coisas estranhas aconteciam. Ouvi sussurros vindos das paredes e vi sombras se movendo nos cantos dos meus olhos. Era como se as forças malignas mencionadas nas histórias estivessem sendo invocadas por minha curiosidade insaciável. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, mas o medo começou a tomar conta. Decidi então parar de ler e guardar o diário em um lugar seguro. Mas quando fui procurá-lo, ele havia desaparecido. Procurei pela casa inteira em desespero. Cada canto parecia esconder algo obscuro. O pânico começou a crescer dentro de mim quando percebi que não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Naquela noite, ao tentar dormir novamente, ouvi risadas infantis ecoando pelo corredor. Levantei-me da cama com o coração na garganta e segui os sons até o sótão. Quando cheguei lá em cima, encontrei o diário aberto novamente em cima da mesa, suas páginas virando sozinhas como se alguém estivesse lendo para mim. Por favor, implorei em voz alta, deixe-me em paz. Mas as risadas continuaram e as sombras dançavam ao meu redor. Eu sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Não poderia deixar aquelas forças malignas dominarem minha vida. Com coragem renovada, decidi confrontar as histórias do diário diretamente. Comecei a falar em voz alta sobre os eventos horríveis descritos ali, sobre as vidas perdidas e as tragédias que haviam assombrado aquela casa por tanto tempo. Enquanto falava, senti uma onda de energia percorrer o ambiente. Era como se as almas perdidas estivessem ouvindo. Finalmente, após horas de tensão, as risadas cessaram e um silêncio profundo tomou conta do sótão. O ar parecia mais leve e as sombras começaram a recuar lentamente. Eu sabia naquele momento que havia enfrentado algo muito maior do que eu mesmo, e talvez tivesse conseguido libertar aqueles espíritos atormentados. Com o passar dos dias, a atmosfera na casa mudou completamente. O diário ainda estava lá, mas agora parecia mais um relicário das memórias do passado do que uma fonte de terror. Eu havia aprendido uma lição valiosa sobre enfrentar nossos medos e honrar aqueles que vieram antes de nós, e assim transformei aquele espaço sombrio em um lar cheio de luz e esperança novamente. Desde que me mudei para o bairro, sempre achei estranho o gato preto do meu vizinho, o Sr. Almeida. Ele era um animal esbelto, com olhos verdes que pareciam brilhar na escuridão. O gato passava horas sentado na janela do Sr. Almeida, observando tudo ao seu redor, mas especialmente a mim. Havia algo em seu olhar que me deixava inquieta, como se ele soubesse mais do que deveria. Naquela noite em particular, a lua cheia iluminava o céu e eu não conseguia parar de pensar no gato. A curiosidade me consumia, e uma ideia ousada começou a se formar em minha mente. Decidi que precisava descobrir o que aquele gato estava realmente fazendo. Com um impulso de coragem, vesti meu casaco e saí de casa. Segui o caminho até a casa do Sr. Almeida, mantendo uma distância segura. O gato estava lá, como sempre, observando-me com seus olhos penetrantes. Quando ele finalmente saiu pela porta da frente e começou a andar pela calçada, decidi segui-lo. O coração batia forte no meu peito enquanto eu caminhava atrás dele, tentando não fazer barulho.
O gato parecia saber exatamente para onde estava indo. Ele se dirigiu para um antigo galpão abandonado no final da rua, um lugar que sempre me intrigou e ao mesmo tempo me assustou. O galpão estava coberto de trepadeiras e parecia ter sido esquecido pelo tempo. Quando o gato entrou, hesitei por um momento antes de decidir seguir. Assim que entrei no galpão, fui recebida por um cheiro forte de mofo e madeira apodrecida. A luz da lua entrava pelas frestas das tábuas e iluminava o espaço escuro. O gato estava parado em um canto, olhando para algo que eu não conseguia ver. A sensação de desconforto aumentou dentro de mim, mas a curiosidade era mais forte. Enquanto me aproximava do gato, percebi que ele estava diante de um altar improvisado coberto de velas derretidas e fotos emolduradas. Meu coração disparou ao ver as imagens. Eram fotos de pessoas da vizinhança que haviam desaparecido ao longo dos anos. Cada rosto era familiar, amigos, vizinhos e conhecidos que eu nunca mais havia visto. As velas estavam acesas e a luz tremeluzente criava sombras dançantes nas paredes do galpão. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como se aquele lugar fosse um memorial sombrio para aqueles que haviam sumido sem explicação. O gato preto parecia estar ali como um guardião silencioso daquelas memórias perdidas. "Por que você está aqui?" perguntei em voz alta, sentindo uma mistura de medo e compaixão. O gato não respondeu, é claro. Ele apenas continuou a me observar com aqueles olhos intensos. Senti uma onda de tristeza ao perceber que aquelas pessoas tinham histórias não contadas e vidas interrompidas. Enquanto examinava as fotos mais de perto, percebi que algumas delas eram de pessoas que haviam desaparecido recentemente. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu precisava fazer algo para honrar essas memórias e ajudar a trazer à tona a verdade sobre o que havia acontecido. Decidi tirar algumas fotos do altar com meu celular para poder investigar mais tarde. Ao fazer isso, ouvi um sussurro suave vindo das sombras do galpão: "Ajude-nos." O som era tão frágil e desesperado que quase me fez chorar. Eu sabia naquele momento que não poderia simplesmente sair dali sem fazer nada. Com o coração pesado, olhei novamente para o gato preto e percebi que ele era mais do que apenas um animal estranho. Ele era um símbolo da luta dessas almas perdidas por reconhecimento e justiça. "Eu prometo ajudar", murmurei para ele, sentindo uma conexão profunda com aquele ser enigmático. Ao sair do galpão, levei comigo não apenas as fotos, mas também um novo propósito: descobrir a verdade sobre os desaparecimentos na vizinhança e dar voz àqueles que não podiam mais falar. E assim como o gato preto havia me guiado até aquele lugar sombrio, eu sabia que precisava ser a luz na escuridão para aqueles cujas histórias precisavam ser contadas novamente. O lago sempre teve um ar de mistério que me fascinava. Desde pequeno, ouvia histórias sobre a mulher que cantava à noite, atraindo incautos com sua melodia hipnotizante. Os mais velhos na cidade sussurravam sobre como aqueles que se deixavam levar pela canção nunca mais eram vistos. Mas, como muitos jovens, eu era cético e achava que eram apenas lendas para assustar crianças. Certa noite, movido pela curiosidade e pela adrenalina, decidi nadar no lago. A lua cheia iluminava a superfície da água, criando um reflexo prateado que parecia convidativo. Enquanto me preparava para entrar, uma brisa suave passou por mim, trazendo consigo um aroma fresco e um leve pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Ignorei a sensação e mergulhei na água gelada, sentindo a liberdade de estar ali, longe das preocupações do dia a dia. Enquanto nadava, percebi que o silêncio da noite era profundo, quase palpável. Então, ouvi a canção começou suave, como um sussurro ao vento. Era uma melodia doce e envolvente que parecia ressoar nas profundezas do lago. Meu coração acelerou. A música era tão bela que eu não conseguia resistir à tentação de seguir seu chamado. A cada abraçada em direção à fonte da canção, sentia-me mais hipnotizado. A água ao meu redor parecia vibrar com a melodia, e eu me deixei levar pela sensação de estar em um sonho. Mas à medida que me aproximava da origem do som, uma onda de ansiedade começou a se formar dentro de mim. Era como se algo estivesse me alertando para o perigo que se aproximava. Quando finalmente mergulhei para investigar mais fundo, a canção se intensificou, ecoando em minha mente como um feitiço. A luz da lua desapareceu à medida que as sombras se tornavam mais densas ao meu redor.
Foi então que senti mãos frias agarrando meus braços com força surpreendente. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava me libertar daquela presa invisível. As mãos puxavam-me para baixo com uma força incontrolável, e eu lutava desesperadamente para voltar à superfície. A canção agora soava como um coro de vozes tristes e angustiadas, e eu percebi que não estava apenas lutando contra as águas do lago, estava enfrentando algo muito mais profundo e sombrio. Deixe-me ir, gritei em meio ao caos, mas minha voz foi engolida pela água ao meu redor. As sombras pareciam dançar nas profundezas enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A história da mulher cantando não era apenas uma lenda, era uma advertência sobre os perigos ocultos daquele lugar. Em um momento de desespero absoluto, lembrei-me das histórias que ouvirá sobre aqueles que haviam desaparecido no lago. Eles não eram apenas vítimas, eram almas perdidas presas entre dois mundos. Com essa ideia em mente, tentei relaxar e parar de lutar contra as mãos frias que me seguravam. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Ao invés de sentir medo, comecei a ouvir a canção novamente não como uma ameaça, mas como um pedido de ajuda. As mãos frias começaram a soltar-se lentamente enquanto eu aceitava a presença delas ao meu redor. Eu não estava sendo puxado para a morte, estava sendo guiado para entender. Com essa nova perspectiva, consegui nadar em direção à luz da superfície com mais facilidade. Assim que emergi do lago, respirei fundo e olhei para trás, onde as sombras dançavam sob a água calma. A canção ainda ecoava em meus ouvidos, mas agora era uma melodia de esperança e libertação. Naquela noite, aprendi que o lago não era apenas um lugar de mistério, era também um espaço onde as histórias das almas perdidas precisavam ser ouvidas e honradas. Decidi que não poderia ignorar o chamado da mulher cantando. Precisava descobrir mais sobre ela e as vidas que haviam sido interrompidas ali. Enquanto caminhava de volta para casa sob o céu estrelado, sabia que minha vida havia mudado para sempre. O lago agora carregava um significado profundo para mim, não apenas como um local de beleza natural, mas como um lembrete das conexões invisíveis entre os vivos e os mortos. E assim começou minha jornada para desvendar os segredos do lago e dar voz àquelas almas esquecidas nas águas profundas. A loja de antiguidades sempre teve um charme peculiar que me atraía. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia ter parado, repleto de objetos que carregavam histórias e segredos. Foi em uma dessas visitas que encontrei o espelho antigo, emoldurado com detalhes intrincados e coberto por uma fina camada de poeira. Assim que o vi, algo dentro de mim despertou, e eu soube que precisava tê-lo. Comprei o espelho sem pensar duas vezes, animada com a ideia de decorá-lo em meu quarto. Ao chegar em casa, limpei a superfície e admirei meu reflexo. Havia algo enigmático naquele espelho. Não era apenas um objeto decorativo, mas parecia pulsar com uma energia própria. À noite, quando a luz da lua entrava pela janela, decidi dar uma olhada mais de perto. Foi então que tudo começou. Ao olhar para o espelho, percebi que meu reflexo não era exatamente o que eu esperava. As imagens começaram a mudar lentamente, revelando visões perturbadoras do futuro. Vi acidentes e tragédias envolvendo pessoas próximas a mim, amigos, familiares e até mesmo estranhos. A cada nova visão, meu coração disparava e um frio na espinha me paralisava. No começo, pensei que era apenas minha imaginação, mas as visões se tornaram mais frequentes e detalhadas. Eu via rostos conhecidos em situações de desespero, meu irmão caindo de uma escada, minha melhor amiga envolvida em um acidente de carro. Era como se o espelho estivesse me mostrando um lado sombrio do futuro que eu nunca quis ver. Desesperada para mudar o destino que estava diante de mim, comecei a agir. Tentei avisar as pessoas sobre os perigos que poderiam enfrentar, mas elas olhavam para mim como se eu estivesse louca. Sofia, você está exagerando, dizia minha mãe ao ouvir minhas preocupações sobre meu irmão subir em uma escada alta para consertar o telhado. Eu não sabia como convencê-los de que essas visões eram reais. A cada tentativa frustrada de proteger aqueles que amava, sentia uma pressão crescente dentro de mim. O espelho parecia estar me observando, como se estivesse esperando por algo, uma ação ou uma decisão que pudesse mudar o curso das coisas. Mas quanto mais eu tentava intervir, mais confusa e impotente me sentia.
Uma noite, enquanto contemplava meu reflexo no espelho, percebi algo aterrador. As visões não eram apenas sobre os outros, elas também mostravam eventos trágicos envolvendo a mim mesma. Vi uma imagem de mim caindo em um lugar familiar e escuro, cercada por sombras. O desespero tomou conta de mim. Como poderia mudar algo tão inevitável? Foi então que percebi que minhas ações poderiam ter consequências terríveis. Cada tentativa de alterar o futuro parecia criar novas ramificações, como se eu estivesse brincando com forças além da minha compreensão. O medo se transformou em paralisia. Eu não sabia mais o que fazer. Decidi então confrontar o espelho diretamente. Com coragem renovada, sentei-me diante dele e falei: se você tem poder sobre o futuro, então me diga como posso mudar isso. A superfície do espelho começou a brilhar suavemente, e as visões começaram a se formar novamente, mas desta vez eram diferentes. Vi flashes de momentos felizes, risadas com amigos, abraços calorosos e dias ensolarados no parque. Aqueles momentos eram tão reais quanto as tragédias que havia visto antes. Percebi que talvez o espelho não fosse apenas um portador de más notícias. Ele também poderia mostrar caminhos alternativos, opções que poderiam levar a um futuro melhor. Com essa nova compreensão em mente, comecei a agir com mais intencionalidade na minha vida diária. Em vez de me concentrar nas tragédias potenciais, passei a valorizar os momentos bons e a fortalecer os laços com aqueles ao meu redor. O espelho se tornou um lembrete constante da importância das escolhas que fazemos todos os dias. A partir desse momento, as visões perturbadoras começaram a diminuir gradualmente. O espelho ainda estava lá, mas agora era uma ferramenta para reflexão e crescimento pessoal, não mais um objeto aterrorizante que controlava minha vida. Aprendi que o futuro é moldado pelas nossas ações no presente e que sempre há espaço para esperança e mudança. Com essa nova perspectiva, finalmente consegui olhar para meu reflexo sem medo. O espelho agora refletia não apenas quem eu era, mas também quem eu poderia me tornar, ainda cheia de desafios pela frente, mas com a certeza de que tinha o poder de escolher meu próprio caminho. Era a véspera do Dia das Bruxas, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Eu e meus amigos sempre gostamos de celebrar essa época do ano de maneiras diferentes, mas este ano decidimos fazer algo mais ousado, uma sessão espírita. A ideia de se conectar com o além parecia emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Com velas acesas e um tabuleiro de Ouija emprestado, nos reunimos na sala da minha casa. Assim que começamos, a tensão no ar era palpável. O ambiente estava envolto em sombras dançantes, e as luzes pareciam mais fracas do que o normal. As risadas nervosas logo se transformaram em sussurros enquanto tentávamos nos concentrar. Nossos dedos estavam sobre o ponteiro do tabuleiro, e eu podia sentir o coração acelerar à medida que começávamos a invocar os espíritos. No início, tudo parecia um jogo. Perguntávamos coisas triviais, rindo das respostas que recebíamos. Mas então, as luzes começaram a piscar de forma estranha, como se algo estivesse interferindo na eletricidade da casa. O riso foi substituído por um silêncio nervoso. Olhei para os rostos dos meus amigos. Todos estavam tão surpresos quanto eu. Foi então que ouvimos vozes sussurrantes ao nosso redor. Eram murmúrios indistintos, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo. A sensação de desconforto aumentou, e eu me perguntei se realmente deveríamos estar fazendo aquilo. A atmosfera estava mudando rapidamente. Não era mais apenas uma brincadeira. Tentamos continuar a sessão, mas as vozes ficaram mais altas e mais insistentes. O ponteiro do tabuleiro começou a se mover rapidamente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo o pânico começar a tomar conta de mim. Ninguém tinha uma resposta. Todos estavam paralisados pela intensidade do momento. Quando tentamos encerrar a sessão, algo inesperado aconteceu. A sala ficou gelada, e as velas começaram a apagar uma a uma até que tudo ficou envolto em escuridão total. O medo tomou conta de nós enquanto tentávamos acender as luzes novamente, mas nada funcionava. Estávamos presos em um silêncio opressivo, com apenas os sussurros ecoando ao nosso redor. Precisamos sair daqui, sussurrou Ana, minha melhor amiga, com os olhos arregalados de medo. Concordei com ela. Havia algo muito errado acontecendo.
Mas quando tentamos nos levantar e ir para a porta, percebemos que não conseguíamos nos mover, como se uma força invisível nos mantivesse no lugar. As vozes agora eram mais claras e pareciam chamar nossos nomes com um tom quase desesperado. Ajude-nos, ajude-nos. Era como se aquelas almas perdidas estivessem implorando por algo que não podíamos entender. O terror tomou conta de mim. Eu nunca quis causar dor ou sofrimento a ninguém. Com um esforço colossal, consegui me soltar da força que me prendia e gritei: "Estamos aqui. O que vocês querem?" A sala ficou em silêncio por um momento assustadoramente longo antes que uma voz profunda ressoasse entre nós: "Liberdade." As paredes pareciam vibrar com a intensidade da palavra. Foi então que percebi que havíamos atraído algo muito mais poderoso do que esperávamos, não apenas espíritos perdidos, mas também forças que estavam ligadas àquelas almas há muito esquecidas. Precisávamos encontrar uma maneira de ajudá-los a encontrar paz antes que fosse tarde demais para nós também. Decidimos nos unir e tentar comunicar-se com os espíritos novamente, desta vez com respeito e empatia. Com as mãos unidas em um círculo, começamos a falar sobre nossos medos e esperanças, pedindo desculpas por qualquer dor que pudéssemos ter causado sem querer. As vozes começaram a suavizar-se enquanto compartilhávamos nossas intenções sinceras. Gradualmente, senti o peso da presença ao nosso redor diminuir. As luzes começaram a piscar novamente antes de se estabilizarem, iluminando nossa sala com uma luz suave e reconfortante. O ar ficou mais leve e quente. Parecia que as almas estavam finalmente encontrando o caminho para a liberdade. Naquela noite, aprendemos uma lição valiosa sobre respeito ao desconhecido e sobre o poder das intenções humanas. Ao encerrar nossa sessão com gratidão e amor em nossos corações, percebi que havia muito mais na vida do que apenas o mundo físico. Havia conexões profundas entre todos nós, vivos ou mortos, que precisavam ser respeitadas e honradas sempre.